A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos, que todos possam ter uma noite abençoada por Deus. Estamos iniciando nesse momento o nosso culto que nesses dias que estamos tendo essa medida, né, de contenção, de prevenção, devido a esse surto de coronavírus, não podemos estar celebrando o nosso culto no templo, e o meio a ferramenta a qual nós optamos por estarmos em comunhão com os irmãos, ministrando a palavra, louvando e adorando a Deus, foi através dessas lives. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que nós possamos estar juntos, ainda que em corpo físico presente, por enquanto não é possível, mas através desse vídeo que estão sendo ministrados todos os dias, nós possamos compartilhar a palavra de Deus, que nós possamos estar em comunhão, que nós possamos estar meditando e que nós possamos estar exercitando a nossa fé. A nossa fé, a nossa comunhão, o templo é muito importante, a igreja, o templo, né, o prédio, o edifício é muito importante para que nós possamos estar todos reunidos. É o lugar ao qual Deus escolheu e consagrou para que nós estamos ali fazendo algo que é sagrado a Deus. O culto é sagrado a Deus. O lugar em si não é sagrado, mas o que se faz ali dentro é sagrado. O culto a Deus é algo sagrado, é algo que Deus aprecia quando nós estamos todos numa só fé, numa só união, e nós estamos todos juntos, reunidos, adorando e bendizendo o teu santo nome. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida do meu pastor Aguinaldo, da nossa pastora Graça, de cada obreiro e obreira que ali congrega, que ali se esforça para que o reino de Deus cresça, se expanda. É bonito de ver, como eu estou ali não faz muito tempo, mas é bonito de ver como as pessoas ali se dedicam, se esforçam. O presbítero Fábio, uma dedicação exemplar, né? O nosso vice-presidente. Que Deus abençoe a todos. Eu vou falar nomes aqui, se não esqueço de alguém aí já viu, né, irmãos? Então, que Deus abençoe a cada um que faz aquela obra prosperar e crescer, e que o reino de Deus possa avançar em nome de Jesus através da vida de cada um dos meus irmãos que ali congregam. Estou dando um tempo, irmãos, para que nós todos possamos estar juntos, irmãos que estão acessando, reunindo, que os irmãos que estão entrando aí para compartilharmos para nós todos. Gostaria que os irmãos orassem, né, colocassem seus pedidos de oração. A gente não pode deixar de o fazê-lo. Não é porque nós não estamos indo para o templo, né, irmãos, para a igreja, para o prédio, para o edifício, que as práticas do cristão, elas têm que ser deixadas de lado. Muitas pessoas às vezes não têm, às vezes pela correria do dia a dia, por causa do trabalho, a hora que chega em casa, a hora que são muitas coisas, são muitos afazeres durante o dia, e às vezes acabam se dedicando a Deus somente no templo, na igreja. E é um tempo, irmãos, que Deus ele preparou para nós, para que nós estivéssemos adquirindo novos hábitos. Eu vejo que nós agora temos tempo para, talvez agora nós tenhamos tempo para observar os nossos filhos mais próximos, que nós possamos observar a nossa esposa mais de perto, os nossos maridos, que nós possamos fazer coisas em comunhão dentro de casa que às vezes há tempo não fazíamos, e adquirindo novos hábitos, irmãos. Alguns hábitos vão ficar, e alguns é saudável que eles prevaleçam, que eles continuem. O hábito de ler a Bíblia em casa, o hábito de orar em casa,
o hábito de se atentar para as necessidades um do outro dentro de casa. Muitas das vezes não temos essa oportunidade por tudo que passamos pelo nosso dia a dia, pela correria, trabalho, estudo, e muitas coisas nós deixamos que são importantes para Deus, que são importantes para nós, para a edificação da nossa casa, elas acabam ficando num segundo plano. Mas que nós possamos se atentar a isso mesmo depois de que tudo isso passar, porque eu acredito piamente que tudo isso vai passar, que é só uma fase, e que nós não deixemos algumas coisas boas que essa pandemia, né, que esse surto trouxe, algumas coisas boas, eu digo de hábitos, não estou falando da morte, das doenças e tudo o que de ruim ela trouxe, mas que nós possamos tirar algumas lições nesses momentos, nesses dias que estamos ficando confinados dentro das nossas casas, que nós possamos tirar algumas lições, porque em tudo Deus trabalha, em tudo Deus coopera. O apóstolo Paulo ele diz na carta aos Romanos que todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu propósito. Então, que nós possamos daqui a alguns minutinhos, estar orando, estar dando início ao nosso culto, estar ministrando a palavra. Nós, como igreja, Assembleia de Deus, Tempo de Deus, congregamos na Avenida Carlos Gomes, o número 421, se não me engano, ali próximo do Sonda, do SESI, ali em São Caetano. Alguém passando essa fase, que os irmãos que quiserem, que estão nos ouvindo, ali é um lugar onde que há uma dedicação extrema ao estudo da palavra do Senhor, há uma dedicação extrema para que a verdade seja pregoada e que Deus ele possa abençoar a sua vida de uma forma extrema. Eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo que não são cristãos, pode ser que há muitos que não conhecem a palavra do Senhor, mas eu acredito piamente que vai valer a pena você ficar alguns minutos conosco, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, e que Deus possa entrar no seu lar, na sua casa, na sua família, operando grandes sinais, maravilhas e mostrando acima de tudo que Ele é Deus soberano sobre todas as coisas e que nada foge do governo das suas mãos. É interessante, irmãos, que nesses dias difíceis, né? Para mim está sendo uma novidade, a gente falamos de mudanças de hábitos, e hábitos, alguns bons têm que ficar, algumas coisas que nós temos que apreciar e dar valor, a gente temos que observar. E para mim é uma novidade isso, né? Fazer uma live, fazer um vídeo, né? Ministrar assim num vídeo. É a primeira vez que eu tenho esse tipo de experiência com Deus. Estou nervoso mais do que tudo. Parece que as mãos vai fugir. Eu que gosto de ministrar falando e andando para um lado e para o outro. Ficar aqui nessa cadeira hoje, ministrar, vai ser difícil. Mas que Deus dê paciência para cada um dos irmãos para me ouvir neste momento. Eu vou chamar o meu filho, irmãos. Já bastantes irmãos estão conosco. Vou chamar o meu filho Davi, para que todos nós possamos participar junto. Ele vai estar orando pela minha vida, pela sua vida, pela vida de cada um dos irmãos da igreja. Eu não tenho notícia, hoje eu acabei me enrolando com algumas coisas. A avó do Diego, né? Nosso diácono Diego, um homem de Deus, que Deus usa muito ele nas missões. Nós estaremos orando pela vida dela. Que Deus abençoe, que Deus possa alcançá-la. Ela foi diagnosticada com esse Covid-19, mas que Deus possa estar trabalhando, que seja feita a sua vontade e o seu querer. Nesses dias de confinamento, são dias difíceis, mas como eu já disse, vai passar e Deus tem algo a nos ensinar em tudo isso, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu estou chamando meu filho Davi, da Visão, vai estar aqui comigo. Meu filhão vai estar orando onde você estiver. Curve a sua cabeça e nós estaremos orando ao Senhor para estar dando início e que Deus possa ser louvado. Está minha mãe aqui junto comigo, a minha esposa Daniele, e que os irmãos possam junto conosco participar desse momento que nós vamos ter, ainda que não
no corpo físico, mas espiritualmente estamos todos ligados pelo Espírito que em nós opera. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor. O Pai do Senhor, eu quero deixar que minhas mãos estão suando. O Davizinho. E é isso. Vamos orar, Davi? Senhor, meu Deus, eterno Pai, abençoe todos aqueles que estão aqui, mas não só aqueles que estão aqui. Abençoe todos aqueles que estão na sua casa. Cada dia seja melhor. Todos aqueles que não podemos estar aqui louvando o Senhor, mas podemos estar aqui nessa live, essa transmissão ao vivo. Abençoe todos aqueles que podem estar nessa live. Abençoe todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, que ouçam tua palavra, Jesus. Cada dia seja melhor. Abençoe todos aqueles que não conheçam a palavra do Senhor. E abençoe todos aqueles que não podem conhecer a palavra do Senhor, mas podem orar por si. Obrigado, Jesus, que todos os dias sejam melhores para todos nós. Quero abençoar todos aqueles que estão aqui nessa live, não só aqueles que estão nessa live. Abençoe todas as pessoas que não puderam entrar nessa live, mas possa ser abençoado pela palavra do Senhor. E cada dia nós temos mais fé que Jesus dê uma vida mais forte. Que abençoe que essa fase logo passe. Nós podemos estar aqui, sim, orando a palavra do Senhor espiritualmente. E obrigado, Jesus, e abençoe todos aqueles que estão aqui. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Que Deus abençoe, que Deus possa ter alcançado o coração de cada um dos irmãos, que Deus possa falar grande e poderosamente com cada um de vocês. Vou chamar minha esposa aqui, a Daniele. Nós vamos estar louvando o hino antes de nós estarmos entrando na palavra do Senhor. Minha esposa Daniele. Pai do Senhor Jesus a todos, amém? Vamos estar adorando o Senhor com um hino bem conhecido. Você que está nos ouvindo, possa estar louvando aí na sua casa junto com o ente de vocês, amém? Vamos estar adorando ao Senhor. Aleluias. Amém, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, romper com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai,
Cordeiro e leão, Cordeiro e leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, Aleluia. é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, Ele é grande, e todos hão de ver quão grande Ele é, quão grande é o meu Deus. Aleluias. Glórias a Deus, irmãos. Sem perca de tempo. Vamos estar entrando na palavra, irmãos. Vamos meditar num texto das Escrituras Sagradas, que se encontra no livro de Judas, irmãos. Livro de Judas, no versículo de número 20. Ele é Epístola de Judas. No versículo de número 20, no seu capítulo único, o versículo de número 20. Louvado seja Deus pela vida de cada um dos meus irmãos que aí estão. Gostaria de meditar em algumas palavras que o nosso irmão, o irmão físico, né, de Jesus, o irmão natural de Jesus. Judas, ele foi um dos irmãos naturais, é um dos filhos de José e Maria, junto com Simão, junto com os outros irmãos de Jesus. E ele, após 30 anos após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ele aprove a ele escrever essa epístola, exortando os irmãos a perseverar na fé, exortando os irmãos a permanecer firmes mesmo em meio a todas as dificuldades. A igreja, irmãos, ela sempre, à guisa de introdução, a igreja sempre passou por dificuldades. Mesmo a igreja modelo, a igreja primitiva, a igreja que experimentou as primeiras coisas, as primeiras revelações, as primeiras manifestações de poder do Espírito Santo, a qual nós temos como modelo. Mesmo a igreja de Atos dos Apóstolos, aquela dos primeiros capítulos, elas enfrentaram grandes dificuldades. Os primeiros cristãos, eles foram acomedidos a largar as suas casas, a abandonar os seus lares,
foram perseguidos, foram maltratados, tiveram diversos tipos de perseguição e de adversidades eles passaram. Isso não impede, irmãos, mesmo a dificuldade que nós estamos passando no dia de hoje, não impede que a igreja cresça, não impede que a igreja evolua, não impede que a igreja continue avançando. Certa feita, o apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas epístolas, ele diz que ele estava preso, mas a palavra de Deus ela não estava presa. Então hoje nós vemos que, às vezes, algumas situações, algumas pessoas indicam que é uma opressão, que é algo com o inimigo, o diabo está se levantando, e uma série de questionamentos são levantados, mas eu entendo que em todo o tempo, em todo o período que a igreja milita na terra, a igreja passou por dificuldades, e mesmo assim a igreja do Senhor ela sempre foi triunfante. A igreja do Senhor ela nunca encolheu, ela nunca diminuiu, ela nunca retrocedeu. Começou com 120 cristãos no dia de Pentecoste e foi alcançando, galgando terras, alcançando continente, países, e hoje nós somos em milhares e milhares e milhares que servimos e adoramos ao Senhor. O que eu quero dizer para você é que as dificuldades que nós passamos nos dias de hoje, elas servem de alerta para nós. Pode ser que essa praga, essa pandemia, essa peste, para o mundo é uma praga, é todos esses adjetivos que eu coloquei, mas para o cristão são sinais de Deus, da sua vinda. Diversos sentimentos foram despertados no cristão a partir dessas notícias trágicas e terríveis. E é interessante, meus irmãos, que a falta de fé, da mesma maneira que a fé ela produz resultados, a ausência dela também produz resultados. Nós não podemos deixar que esses momentos, que esses períodos de adversidade que nós estamos passando, cochile pela nossa cabeça ao menos um minuto que a igreja ela vai perecer, que a igreja ela vai definhar, que ela vai diminuir, que ela vai encolher. Mas não, estamos passando por um processo e no nome de Jesus nós voltaremos em breve, se o Senhor não vier buscar a sua igreja mais fortes, unidos, edificados na presença de Deus, porque Deus ele sabe e ele tem propósito em todas as coisas. Nós cristãos, nós não acreditamos no acaso, nós não acreditamos na sorte, nós não acreditamos no destino, nós não acreditamos em nada disso. Nós acreditamos num Deus que fez e que rege todo o universo e que nada foge do controle das suas mãos. E nós, irmãos, em tempos difíceis, adquirimos, irmãos, uma fé. Nós não podemos adquirir sentimentos contrários à vontade do Senhor. A fé nesse momento, irmãos, ela tem que ser produtiva. Nós não podemos ser crentes, irmãos, que oscilantes na fé. A fé é um substantivo, o verbo, irmão, é crer. O que gera é o acreditar, é o crer, saber que Deus não é uma dúvida, não é um pensamento positivo, não é uma energia positiva, não é nada disso, é acreditar que Deus ele pode e deve e está tudo no controle das suas mãos. E acreditar com firmeza, porque nós, irmãos, somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Nós não podemos deixar que isso daí abale as nossas estruturas, porque nós sabemos que nós aqui nessa terra somos apenas peregrinos, irmãos. Estamos aqui apenas de passagem. Às vezes a pessoa ela descabela, ela perde o controle, elas estão desesperadas, mas o crente ele não fica desesperado. A prudência, irmão, não é uma indicação de falta de fé. Algumas pessoas, já visto que algumas pessoas dizem, olha, mas os crentes agora, mas fechou a igreja, porque isso, alguns comentários levianos. A prudência, irmão, ela é bíblica. Jesus, ele disse, sejam prudentes como a serpente, inofensivo como as pombas. Prudência é algo de Deus, irmão. Ser prudente, ser sábio, ser tardio para falar,
São coisas, são instruções que a palavra do Senhor nos traz. Devemos fazer com que esse momento difícil, o que Ele quer nos dizer? O que Ele tem a nos ensinar? É lógico, irmãos, que nós estamos tendo cuidado, prudência, estamos passando por um período que outrora nós nunca passamos. Então, algumas pessoas estão tendo dificuldade para lidar com a situação. Mas creia que Deus está no controle de todas as coisas. Creia, acreditar, irmãos, às vezes está parecendo um jargão, a gente está falando muito nisso, Deus está no controle, Deus está no controle. Mas essas coisas não são fáceis de ser assimilada. Porque não é fácil você entregar o controle você acreditar no controle das coisas, sabendo que o mundo ao seu redor está de perna para o ar, está com dúvidas, está com anseios, está entrando em crises de pânico. Mas você tem que você como um cristão, manter o seu testemunho. E manter a sua sanidade diante do Senhor. A epístola de Judas, irmãos, o texto ao qual nós vamos apreciar no dia de hoje, no versículo de número 20, na minha Bíblia diz assim, irmãos: exortação e doxologia final. No versículo 20, mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. É interessante, irmãos, que essa epístola, eu já disse, escrita pelo irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, escrita talvez na região da Palestina, não há um consenso sobre o lugar em que ela foi escrita, talvez na Palestina, na região do Egito, fora escrita para os judeus convertidos daquela época. A gente percebemos que algumas referências que ele faz sobre a tradição, sobre a cultura judaica, a gente percebemos que essa epístola foram escrita para os judeus convertidos daquele tempo. A data dela pode ser intitulada entre os anos 67 e 70, antes da destruição do templo. E é interessante que é um momento que aquelas pessoas passavam por grandes dificuldades. O apóstolo Judas, ou o irmão do nosso Senhor Judas, o vício de falar apóstolo, esse não é o Judas, irmãos, nem o Iscariotes, nem o outro Judas dos evangelhos, nem nenhum dos dois apóstolos. Pode ser que eu fale pelo vício da situação. Mas é interessante que no versículo de número 3, ele faz uma referência importante para nós. Ele diz assim, amados, procurando vos escrever com toda diligência acerca da comum salvação que tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É interessante, irmãos, nós observarmos isso, que é o cunho da epístola de Judas. Ele faz uma referência muito importante à nossa salvação. A salvação daqueles homens nos alcançou no dia de hoje. E ele faz uma referência muito grande a nós perseverarmos, batalharmos pela nossa fé. A fé, ela nos foi dada e nos foi concedida. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. A fé, ela nos foi concedida, a fé salvífica. Eu vou falar mais para frente de outros tipos de fé. Mas a fé que o Judas está falando aqui é de uma fé salvífica, salvadora. É uma fé que ela é oriunda, provinda de Deus. Ele chama, ele intitula ou ele qualifica essa fé como santíssima.
É uma fé que vem direto do trono da graça. E a exortação de Judas nos momentos difíceis, nesse momento difícil, eu aplico para nós nos dias de hoje, é que nós devemos batalhar pela nossa fé. A fé que nos foi conferida às nossas mãos, nos foi confiada às nossas mãos, como um presente excelentíssimo de Deus. O discípulo Judas, ele nos exorta, ele nos estimula a batalhar por ela, a sermos guerreiros, sermos perseverantes. Nós somos homens e mulheres de Deus que não fica abatido pela situação. Somos pessoas, homens e mulheres, que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a Timóteo, ele faz uma exortação afirmando a Timóteo que ele tem uma plena confiança, porque ele sabe em quem ele tem crido. Em quem nós temos crido, irmãos? Em quem nós temos acreditando? No Deus, nosso Senhor Jesus, todo-poderoso, que tem o controle na palma de suas mãos. Isso nos leva, irmãos, a batalhar pela santíssima fé. É interessante, irmãos, que é uma coisa que nós devemos ter um apreço e um valor. Porque a nossa fé, irmãos, falar que tem fé é uma coisa. Demonstrar que nós temos fé é outra coisa totalmente diferente. Falar, irmãos, é diferente de demonstrar. E nós, irmãos, não somos o que nós falamos, nós somos o que nós fazemos. Não adianta eu falar e não demonstrar com práticas, com exemplos, com uma vida cotidiana, firme e alicerçada na palavra do Senhor. Nós temos que ter essa responsabilidade, irmãos, de que nós estamos sendo observados por muitas pessoas e que elas se espelham em nós. Elas sabem, irmão, não é difícil nos dias de hoje, quando começou a pandemia, hoje é menos. Mas o surto quando veio, o susto quando as pessoas tomarem de primeira, é interessante que os comentários eram assim: nossa, essa pandemia, esse vírus, e ele está na Bíblia, e será que é Jesus que está voltando? Será que é uma praga de Deus? Começam a pensar nos seus pecados, nos seus delitos, e eu acho incrível, irmãos, que às vezes esse tipo de sentimento, de pavor, que eu disse já no começo da nossa transmissão, que a fé, a confiança, ela é produtiva, ela gera resultados, como também a falta dela também gera. A falta de fé gera o pavor, gera o temor, gera a desconfiança, gera o pânico. Esses tipos de sentimentos não são lícitos a nós que somos cristãos. Nós passamos por todas as adversidades, mas nós não ficamos atribulados com a situação. Eu disse aqui também no começo que a prudência, ela é de Deus, nós somos prudentes. Estamos tomando as nossas medidas também, estamos tomando as nossas precauções também, mas nós sabemos que se o Senhor quiser fazer, Ele faz, se Ele não quiser fazer, Ele não faz, e que Deus, independente da circunstância, independente da situação, Ele continua sendo Deus e regendo tudo, irmãos. E nós, como testemunhas, Jesus, quando ascende aos céus, Ele nos chama para ser testemunhas dEle. Ninguém pode ser testemunha, irmão, daquilo que não vive, que não presencia, que não está anelado ao seu coração. Ninguém pode ir num tribunal, numa audiência, testemunhar por alguém, o juiz chega lá e pergunta: olha, você é testemunha dele? Sou, mas você viu, você estava junto? Você fala: não, mas como que você é testemunha? Se você não é, você não conviveu com os fatos, você não conviveu com a realidade apresentada ali. Nós somos testemunhas de Deus, irmãos, nós somos servos do Deus vivo. Temos que estar, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz que nós devemos entrar no trono da graça com ousadia. Devemos orar, a exortação do Judas aqui, nessa epístola, ele diz que nós devemos edificar a nossa fé, a nossa santística, orando sempre no Espírito, irmãos.
É interessante, irmãos, esse tipo de afirmação dele, porque a oração, irmãos, não garante que a nossa vontade seja feita no céu. Eu acho incrível isso, como às vezes as pessoas oram, muitas das vezes uma oração egoísta, pensando às vezes só em si mesmo. E muitas das vezes essa oração ela não é atendida porque a inclinação do coração ela não é mútua. O avivamento, irmãos, a alegria do Senhor, aquilo que contagia, que transmite a graça de Deus, ele só é vivo, ele só é eficaz quando ele atinge a mim e ao meu irmão também, quando atinge a igreja como um todo. Avivamento não vem sobre uma pessoa, sobre um indivíduo único. O avivamento ele vem quando o meu propósito, quando a minha oração tem um bem comum. Quando a minha oração ela alcança o próximo, ela alcança o abatido, o aflito, o necessitado. E nós, orando uns pelos outros em súplica, exercitando a nossa comunhão, exercitando o nosso amor pelo nosso irmão. A dor do meu irmão, ela tem que ser a minha dor também. E muitas das vezes eu tenho que esquecer as minhas adversidades, que na maioria das vezes é menor do que a do meu irmão está passando. E eu, muitas das vezes, não me atento com a aflição do próximo, do outro. O egoísmo, irmão, faz a igreja, irmãos. Ela, quando está parada, quando eu falo igreja, irmãos, eu falo de indivíduo. Nós temos o vício de falar, nós vamos para a igreja, nós não vamos para a igreja, nós vamos para o prédio, nós vamos para o templo. Eu já disse aqui no começo que lá é um lugar, não é prédio, não é parede. O apóstolo Paulo ele diz no livro de Atos que Deus ele não habita no templo feitos por mãos de homem, não é parede, não é alvenaria, não é nada disso. Mas as pessoas que estão lá levam a presença de Deus para aquele lugar e entregam diante do altar do Senhor o seu culto, a sua adoração em comunhão, numa só voz, no mesmo espírito, na mesma oração, no mesmo sentido. É aí que Deus ordena a bênção. O salmista ele diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que é como óleo precioso que desce e discorre pela orla, pela barba de Arão e discorre sobre toda a igreja. É lá o lugar na onde que a bênção de Deus ela é manifestada, porque homens e mulheres santas que carregam a presença de Deus entregam ali diante do Senhor o local a qual ele escolheu, designou para que nós todos juntos estivéssemos ali, prestando a nossa adoração a ele. Isto é o que é culto, é uma adoração coletiva, é todos se reunindo para adorar a Deus numa só voz, num só espírito. Quando eu falo de igreja, irmãos, eu falo de indivíduo, porque muitas das vezes a pessoa, às vezes no serviço, no trabalho, em algum lugar, pergunta, você vai para a igreja? E a resposta é pronta, né? Eu não vou para a igreja, eu sou igreja. Aqui na onde que eu estou, seja no trabalho, na minha casa, no seu lar, no hospital, na onde quer que seja, você pisou, creu no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aonde você pisar a planta dos vossos pés, o inimigo ele tem que recuar, ele tem que retroceder, porque chegou o embaixador do céu naquele lugar, chegou um homem, chegou uma mulher de Deus naquele lugar. E quando eu digo igreja, eu falo de indivíduo. Eu sou igreja, minha esposa é igreja, o meu pastor é igreja, os membros que congregam em todos os lugares do planeta é igreja. E nós temos que assumir essa responsabilidade, porque quando ele fala de edificar a vossa fé, ele está falando de unidade. Não do comum, do todo, mas do indivíduo. A minha esposa não pode edificar a minha fé. O meu pastor, ele não pode edificar a minha fé. A minha pastora não pode. O presbítero Fábio, o vice-presbítero, não pode. Ninguém pode edificar a minha fé. Ele faz uma exortação direta, incisiva, individual. Nós orando e edificando a vossa santíssima fé que te foi dada, irmãos, por Deus. As coisas para nós só tem valor, irmão, quando nós temos apreço por quem nos entrega. Você ama quem te entregou essa fé?
Você ama quem se entregou por você? Como você tem tido zelo pelas coisas que Deus entregou para mim e para você? Quando fala de edificação, ele fala de um bem próprio, comum, que Deus ele nos entregou e ele vai requerer de nós conta daquilo que ele nos entregou. Ele vai requerer, irmãos, Deus ele vai requerer, vai por mim que ele vai requerer de mim e de você. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus, ele disse que aquele que retrocede, a alma do Senhor não tem prazer nele. Falta de fé, falta de confiança em Deus é duvidar da palavra e do caráter de Deus. Nós temos que ter fé, confiança, porque nós não andamos por vista. Nós como indivíduo, irmãos, nós sentimos muito, sentimos aflição, sentimos medo, sentimos calafrio. Antes de entrar nessa live aqui, estava com meus pés suando, gelado, nervoso, nunca tinha participado de algo assim, mas eu não vivo do que eu sinto, irmãos. Nós não vivemos do que nós sentimos. A nossa confiança, o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no primeiro capítulo, ele diz que a nossa vida, ela tem que ser de fé em fé, é dia após dia, não é hoje eu acredito, e dependendo do tempo que nós esperamos a nossa resposta, ou o nosso milagre, ou a manifestação de Deus nas nossas vidas, que uma coisa, irmãos, é Deus estar, e uma coisa é Deus se manifestar. Não quer dizer porque a resposta de Deus não está vindo, que não está vindo ou não está chegando no tempo e no momento que nós esperamos, que nós devemos parar de crer e de confiar de uma forma exacerbada. É interessante, meus irmãos, que muitas das vezes, é interessante como ele fala aqui, que nós devemos orar no Espírito. Olha que coisa mais linda. Em vista de tudo que nós já meditamos aqui no dia de hoje, que nós já trouxemos, nós devemos orar e meditar no Espírito, senão nós não teremos resultados. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: olha, esta é a confiança que nós temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É interessante, irmãos, que ele nos ouve, mas ele não é garantido que ele vai dar a resposta que nós queremos. Ele disse que orar não garante que a nossa vontade seja feita no céu. Mas a nossa oração, ela deve garantir que a vontade de Deus, ela seja feita aqui nessa terra. É esse o intuito com que nós oramos. A oração, ela tem o intuito não de mudar a Deus, porque ele é soberano em todas as suas decisões, mas ela tem o poder de mudar a nós. Ela tem o poder de nós, quando nós entramos em comunhão com Deus, Deus ele muda o nosso caráter, ele muda o nosso sentimento e ele muda até o propósito da nossa oração. Muitas das vezes, irmãos, nós não mudamos o nosso pedido, mas o propósito com que nós estamos orando, nós mudamos. E isso é agradável diante de Deus. Por isso que Jesus, ele nos exorta a não ficarmos com orações vãs e repetitivas. Ele diz para nós que a nossa oração, o pedido, pode não mudar. Porque ele fala daquela mulher que ela insistentemente, ele conta uma parábola de uma mulher que insistentemente ela fica importunando um juiz que, apesar de ser mau, apesar de ser iníquo, ele, de tanto a mulher bater na porta dele, chega uma hora que ele fala: olha, eu vou atender esta mulher. E Jesus ele faz um comparativo com o reino de Deus, que nós devemos continuar insistindo e pedindo. E é interessante que nesse texto, em apreço, no final, depois que Jesus ele conta essa parábola, ele faz uma pergunta para nós. Ele diz assim, olha, se eu não me engano, em Lucas, no capítulo 15, ele diz assim, olha, salvo engano, mas ele diz assim, olha, será que quando o Filho do Homem vier, ele se manifestar, ele vai encontrar fé nessa terra? Será, irmãos, que os dias difíceis
estão manifestando o que realmente há no nosso coração? Se eu e você confiamos sem reservas no Senhor, que Deus ele é o único regente da minha vida e da sua, da minha casa, da minha família e da sua. Por esses dias eu ministrando na igreja sobre o Salmo 127, algumas coisas eu disse lá que não estava no esboço, não estava no script, e que depois agora, logo depois veio essa pandemia, e Deus ele me confirmou a palavra no meu coração. Se o Senhor não estiver na casa, irmãos, em vão os que trabalham, os que edificam nela. Em vão é o trabalho, em vão é comer, é levantar cedo. Em vão será todas as coisas se Deus não for o que reger a casa, a minha casa e a sua. E casa, irmãos, nós podemos entender não só o nosso lar, a nossa habitação, a nossa estrutura a qual nós vivemos. Casa, irmãos, pode ser o nosso coração, onde que é o templo, é a morada de Deus, do Espírito Santo de Deus. Será, irmãos, que Deus ele se encontra na casa? Porque se ele se encontra, por que você está tão temeroso? Por que você está tão aflito se Deus habita no seu coração e governa todas as coisas? Se você tem a presença de Deus na sua vida, por que essa agonia? Por que essa angústia? O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, na primeira, ele diz assim: se nós esperarmos pelo Senhor Jesus só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós não podemos, irmãos, esperar o Senhor só das coisas dessa vida, das coisas dessa terra. Nós não podemos esperar Deus que Ele resolva só a nossa condição terrena, a nossa vida literal, a nossa vida natural. Deus ele quer edificar a nossa casa espiritual. Por isso que a exortação de Judas, irmãos, ele faz algumas referências na sua epístola que eu achei incrível. É interessante, irmãos, que ele vai falar que ele vai fazer uma alusão dos israelitas que foram destruídos no deserto, no versículo de número 5. Ele diz assim: mas quero vos lembrar quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha que coisa interessante, irmãos. Uma das referências que ele vai fazer na exortação do povo a eles perseverarem na sua fé. Ele vai dizer, ele vai alertar aquele povo, já sabendo a história, o desfecho da história dos israelitas, depois deles terem experimentado os grandes milagres da parte do Senhor, eles foram destruídos no deserto, irmão. Eles não adentraram a terra que o Senhor havia prometido a eles. Apesar deles verem grandes sinais do Senhor, já foram ministrados nessa semana. Apesar deles verem o mar se abrir diante dos olhos dele, apesar deles verem as águas amargas se tornarem águas potáveis, apesar deles murmurarem, apesar deles reclamarem, perceba, irmãos, que Deus tolera uma série de coisas terríveis daquele povo. Ele tolera a murmuração, ele tolera a reclamação, eles toleram a afronta a Moisés em muita da situação, ele tolera uma série de coisas, mas Deus ele não tolerou a falta de fé. Quando aqueles espiam, eles adentram a terra e eles voltam com o relatório da terra, só 2 creram que mesmo diante das adversidades que eles iriam encontrar, que já tinham contemplado com seus olhos, Deus era poderoso para dar aquilo que ele tinha prometido nas vossas mãos. E Deus, eles não iriam retroceder do propósito, apesar de ter gigantes, apesar das adversidades serem grandes. E é interessante, irmãos, que esses homens que creram no Senhor, o Caleb e o Josué, Deus preserva. Os outros Deus faz perecer no deserto. Deus não te chamou, irmão, para ficar no meio do caminho. Deus te chamou para você prosseguir, para você avançar. Essa dificuldade que estamos passando no dia de hoje, irmão, não pode nos parar, não pode fazer com que nós retrocedamos.
Parar, irmão, de estagnar é a mesma coisa. Se você ficar estagnado, parado, com certeza você vai ter percas. Vai ser o mesmo que você retroceder. Nós não podemos parar. Nós temos que avançar. Nós temos que ser perseverante. O apóstolo Paulo, ele diz: semeia, irmãos, e não retrocedam, para você não perder o dia da colheita, na carta aos Gálatas. Não faça isso, irmão, não retroceda. Eu vejo, irmãos, também algo de muito interessante nesses dias, para nós caminharmos para o fim. É interessante, irmãos, que quando veio essa situação a qual nós estamos passando, o temor e o pavor era maior. E a gente vimos diversas manifestações de homens e mulheres de Deus, falando diversas coisas, apontando até para o juízo, apontando até para o final de todas as coisas. E é interessante, irmãos, que quando veio aquilo ali, que era a epidemia, e era uma coisa que o homem não controlava, o temor ele era maior. Preste atenção nisso que eu vou te falar. O homem, ele só teme aquilo que só transforma ele só teme aquilo que ele não controla. Aquilo que ele não pode, com as suas próprias mãos, direcionar, conduzir. Porque eu vejo que desses últimos dias para cá, algumas pessoas estão morrendo, muitas pessoas ainda vão ser contagiadas. Mas eu vejo que há remédios que estão sendo utilizados com uma grande eficácia. Já há no horizonte uma vacina. Então parece que as pessoas já vendo que acho que não é o fim, aquilo que eu pensava, acho que não é tudo isso, a inteligência do homem vai conseguir se sobressair de alguma forma, o homem está tomando as suas medidas de controle, já há alguém com uma vacina, com um remédio já preparado. Parece que as coisas, quando vai voltando, parece para o controle das mãos do homem, parece que aquelas mensagens eufóricas, exacerbadas de exaltação, parece que elas estão diminuindo. O temor está diminuindo. As coisas estão voltando a cair em descrédito. Olha, nós achamos que era o fim, mas parece que não é. E nós devemos estar, irmãos, em todo o tempo vigilantes, irmãos. Não é pela situação, pela circunstância que nós vigiamos mais, oramos mais, amamos mais, perdoamos mais. Não é isso que nos faz ou que nos caracteriza como cristão. Porque ele, quando fala para nós perseverarmos na nossa fé, lutarmos e batalharmos pela nossa fé, ele está dizendo assim: olha, irmãos, lutem para que vocês não percam as características de cristão, que é o temor e o tremor no Senhor. Parece que o temor já tem gente indo na rua, usa o álcool gel, usa a máscara, se cuidar. Quem não está no grupo de risco não tem tanto medo, vai pegar, mas não morre. Parece que conforme as informações elas vão se caminhando, glórias a Deus por isso, mas eu estou falando de sentimentos, irmãos, espirituais. Do que é que vai sobrar, de que lição que vai sobrar de toda essa situação para nós? Que impacto que isso trouxe para o meu coração e o que isso vai ficar? Que é mais uma epidemia que vai passar, como tantas outras que vão vir? Não, irmãos. Para nós são sinais da vinda do Senhor. E nós temos que viver cada dia nosso como se fosse o último nessa terra. Amando, perdoando, anunciando o evangelho do Senhor. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele diz assim: nós estamos mais próximos da nossa salvação no dia de hoje do que no dia que nós aceitamos a nossa fé. Nós vivemos, irmãos, numa contagem regressiva e não é progressiva. Cada dia que passa, irmãos, não é mais um dia que nós estamos vivendo, é menos um dia. Os nossos dias aqui na terra, eles são contados e observados por Deus. Parece, irmãos, que alguma coisa já está voltando para aquela rotina fria que alguns outrora viveram, que o temor já se esvairiu do coração.
Mas essa é uma palavra que Deus trouxe ao meu coração para você no dia de hoje, irmãos. Não é tempo de tosquenejarmos, não é tempo de nós vacilarmos, de nós cochearmos em dois pensamentos. É tempo de nós mantermos as nossas características como cristãos, orando em súplica, perseverando todo o tempo, ministrando a palavra do Senhor, enunciando o evangelho do reino do Senhor que está sobre essa terra, e que essas coisas todas que estão acontecendo são sinais. Ainda não é o fim, mas são sinais da volta do nosso Deus, e nós devemos viver uma vida diligente a Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. É o que vive e que reina para todos sempre. Passará todas essas coisas, irmãos. A pandemia vai passar, essas coisas eu creio que elas todas vão passar, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar, diz o Senhor na sua palavra. É interessante, irmãos, nós caminharmos para o fim. Você fica essa meditação no dia de hoje. Não é possível, irmão, que todas essas coisas não tragam nada de instrução para nós e não mude em nada os nossos hábitos, as nossas vidas, e nós voltamos para o princípio da mesma maneira. Estamos caminhando para o fim da mesma maneira que no princípio estávamos. Eu vejo muitos irmãos falando que saudade da comunhão, muitas das vezes nós não valorizávamos a nossa comunhão, o culto. E hoje eu vejo as pessoas se apercebendo quão bom e quão era quando nós vivíamos em comunhão juntos. Muitas das vezes negligenciávamos o culto por bobeira. Hoje eu estou cansado. Hoje o meu dia não foi legal. Hoje eu discuti com meu filho. Hoje eu não estou afim. Ontem no outro culto tive uma desavença com minha irmã. Aconteceu alguma coisa lá, me entristeceu, alguma coisa. E nós negligenciávamos o culto por qualquer coisa, irmãos. Hoje nós estamos aprendendo a valorizar cada minuto em comunhão na presença de Deus. Nós voltamos às palavras e às meditações sobre a vinda do nosso Senhor. É um alerta. É um alerta para nós, irmãos. Não devemos esquecer um minuto que o Senhor está à porta. Eu não acredito, pode ser que o Senhor não volte na minha geração, eu espero que sim. Mas mesmo se Ele não voltar, eu tenho que viver todos os dias como se no próximo minuto o Senhor ia arrebatar a sua igreja. Não posso viver de outra maneira diferente. Temos que viver todos os dias, irmãos, como o Senhor batendo a nossa porta. E ele diz: conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia do Senhor para a vida eterna. Vamos entrar, irmãos. Vamos voltar às primeiras práticas. O Senhor Jesus exortando a igreja de Éfeso, ele diz assim, olha, ele faz diversos elogios àquela igreja, mas ele faz uma censura a ela também. Ele diz, olha, eu tenho uma coisa contra ti. Tu abandonastes o primeiro amor. Retorna, lembra-te de onde caístes e retorna às primeiras práticas. Pode ser que tudo isso, irmão, faça com que nós retornemos a ter um coração contrito, quebrantado na presença de Deus. Nós não saiamos da presença de Deus por qualquer besteira, por qualquer bobeira, por qualquer coisa que nos acometa. Porque não foi, irmãos, nenhuma dessa situação ou qualquer frustração dessa que nós passamos pela nossa vida. Jesus, ele não nos enganou, irmão. Ele disse que a nossa jornada iria ser difícil. Ele disse para os contemporâneos da sua vida terrena que ia ser difícil. Olha, eles vão te perseguir, eles vão te encerrar dentro das cadeias. Jesus, ele alertou eles de todas as adversidades que eles iriam passar ao se posicionar como seguidor de Jesus. Nós temos que ter posição, irmão, diante de Deus. Jesus, ele diz assim, olha, eu vos entrego, quando ele enfia aqueles homens para fazer evangelismo, ele diz, olha, eu vos entrego como ovelha no meio de lobos, numa situação difícil e adversa. Ele nunca nos enganou. Ele sempre disse
que nós iríamos passar por adversidade, mas uma promessa ele nos fez na sua oração sacerdotal: eis que estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa de Deus. Se as coisas não são boas, eu acredito piamente que Deus está comigo e que Ele me dará o escape no momento certo. Se as coisas estão boas, eu dou glória a Deus por isso, porque Jesus está na minha vida. A minha situação não está boa, não quer dizer que eu não estou bem com Deus. E eu estar vivendo uma bonança na minha vida não quer dizer que eu estou bem com Deus. E eu estar vivendo uma situação adversa não quer dizer que eu estou mal com Deus. Quer dizer que Ele tem um propósito santo para cada indivíduo nessa terra. Tome posse do propósito que Deus tem com você e cumpra o seu ministério, independente de pandemia, se está trancado, se está gripado, independente de qualquer coisa, cumpra, seja firme e constante, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele faz essa exortação, ele fala: seja firme e seja constante. Ele exorta ao crente não ser oscilante, ou tá 1000 graus, tá pulando num pé só, tá sapateando, ou ele tá trancado dentro da casa dele, esperando a visita do pastor, esperando a visita de não sei quem, enquanto não vier aqui, eu não saio daqui. Irmãos, nós devemos ter equilíbrio na palavra do Senhor e no Espírito de Deus. Equilíbrio, irmãos. E quando nós somos equilibrados, o apóstolo Paulo, ele continua o versículo dizendo assim: olha, meus irmãos, sejam firmes e constantes e sempre, não é de vez em quando, não é quando você quer, é quando você está descansado, é sempre abundante na obra do Senhor. A obra não pode parar sobre hipótese alguma, irmãos, porque eu e você não é, aqui nessa terra, não é o reino de descanso que Deus prometeu para mim e para você. Há um lugar de descanso, irmãos, que Deus tem para mim, onde que Jesus Cristo ele prometeu que ele vai enxugar todas as lágrimas, onde que nós vamos viver num reino de paz, de tranquilidade, mas não é nessa terra. Eu estou guardando todas as minhas forças, ou estou usando todas as minhas forças aqui, porque eu sei que Deus ele tem um reino de paz e de descanso, que nós viveremos eternamente na presença do nosso Deus. E ele fala, irmão, de nós conservarmos uns aos outros em amor. Caridade, irmão, na tradução mais exata. Caridade é o amor em prática. Tem gente que fala que ama, mas não tem coragem de estender a mão. Eu amo a obra de Deus, mas não é dizimista, não é ofertante, não é praticante, vai no culto quando quer. Que amor é esse que não tem prática, irmão? Que não é um amor que ele executa, que ele é praticante, que ele é militante, que ele estende a mão. Caridade, irmão, é o amor manifestado. Olha, eu vou fazer, na nossa tradução hoje, vou fazer uma obra de caridade. Então eu vou exercitar o amor praticando algo que condiza com o que sai da minha boca. Porque Jesus ele disse assim, que o que contamina o homem, irmão, não é o que entra da boca, mas é o que sai. Porque a boca fala do que o coração dele está cheio, irmãos. Do que é que nós temos profetizado, falado em tempos difíceis? O que é que o seu coração está cheio, que você está exaurindo pela sua fala? Qual situação que você olha, mas o seu coração não consegue acreditar, a sua alma, o seu sentimento não consegue acreditar que Deus é capaz de reverter. E Deus está tratando comigo e com você hoje. No versículo 21 ele diz: conservai-vos, irmãos, uns aos outros em amor, em caridade, em amor que gera, que estende a mão, que é produtivo. Isso é o que o Senhor espera de nós no dia de hoje, para que a misericórdia do Senhor seja manifestada na vida eterna. Nós vamos entrar no reino de Deus, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bonzinhos. Até lá no dia do triunfo, no dia de nós encontrarmos com o Senhor nos ares, como o apóstolo Paulo afirma na primeira carta de Tessalonicenses, nós vamos estar lá pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. Nós não vamos ser salvos, irmãos, porque nós temos boa obra. Eu falei de caridade, se importar com seu irmão, estender a mão, sentir as dores dele. Nós não vamos ser salvos por isso, mas quem é salvo, ele tem esse comportamento, ele tem essas características, ele tem essas atitudes. Um crente salvo, que confia no Senhor, ele não vai lá no mercado e compra 50 quilos de arroz para guardar para daqui 1000 anos, não, irmãos. Ele não faz isso. A instrução do Senhor no deserto foi: olha, pega o maná.
Vocês estão precisando, perecer vocês não vão. Vai ter provisão todos os dias para você. Levantou cedo, vai lá nos arboretos, nos arbustos, que tem o maná lá, pega. A ordem do Senhor é não pegue para o dia seguinte, o maná ele é diário. O que Deus ele faz? Ele exorta, ele leva o povo com aquela atitude. É ter uma confiança extraordinária no Senhor todos os dias. Não é no outro dia, a Bíblia nos relata que quando alguns incrédulos pegavam aquele maná e guardavam para o outro dia, era semelhante a um animal podre dentro da sua casa, aquilo não prestava para nada. E logo quando as suas narinas exauriam, aquele cheiro, aquele mau cheiro produzido, que antes era uma graça bendita de Deus, no outro dia não servia, não prestava para nada, eles se lembravam da promessa de Deus. Hoje é dia de nós levantarmos e nós irmos à luta e trabalharmos, porque o Senhor ele tem provido nas nossas vidas. Não devemos desacreditar um minuto da provisão de Deus. Porque vós andeis inquietos com o dia de hoje, o Senhor Jesus nos disse. Para cada dia, irmãos, basta o seu mal. Para cada dia, irmãos, basta as suas adversidades. Nós somos prudentes, nós somos servos de Deus, nós tomamos as nossas precauções, sim. Isso não quer dizer falta de fé. Isso quer dizer da prudência que eu já disse aqui no dia de hoje. Mas nós continuamos acreditando num Deus que pode reverter toda e qualquer situação. E se a situação não mudou ainda, porque não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele vai se cumprir na minha vida e na sua. Aquieta o seu coração. Apietai-vos de alguns que estão duvidosos. Nós vamos encerrar. Salvais uns a outros, arrebatando-o do fogo. Tende misericórdia deles no temor, descendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para guardar você de tropeçar. Guarda isso no seu coração, leia essa epístola, medite, dá para você fazer isso numa sentada só, não é 2 minutos você vai guardar. Aquele que é poderoso para guardar de tropeçar e vos apresentar. Olha que coisa mais linda. Ele fala que Jesus ele é poderoso a partir do nosso posicionamento como cristão. Ele é poderoso para nos guardar de todo o mal, de toda a adversidade, de tudo que está sendo acometido por esse mundo. Ele nos guarda e nos apresenta irrepreensíveis com alegria para a sua glória. Nós vamos passar por essa adversidade, não sei quais são as sequelas, o que vai ficar delas. Não sei quais são as cicatrizes, irmãos. O Paulo ele fala para nós assim, que ele carrega no seu corpo as marcas, as cicatrizes, ele leva. A nossa vida, nós vamos ter isso durante a nossa jornada. Tomamos revés, nós somos abatidos, mas não somos destruídos. Nós tomamos revés na nossa vida, nós temos marca, temos cicatriz. Quem não tem cicatriz não tem experiência com Deus, não vivenciou nada com Deus. Se você tem uma pele lisinha, um corpo lisinho, é porque você não vivenciou nada com Deus e isso é ruim. Temos que ter experiência com Deus e ele fala que as minhas cicatrizes vão me acompanhar. Irmão, cicatriz é algo que não dói mais, ele já está sarado. O Senhor Jesus é o mesmo que no livro de Osés ele diz que é aquele que abre e aquele que fecha a ferida. Ele é poderoso para fazer isso no dia de hoje, nos guardar e nos apresentar irrepreensíveis diante de Deus com alegria, o nosso único e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, meu irmão. Meus irmãos, fique com essa palavra no nosso coração, no seu coração. Que Deus abençoe, que Deus possa alcançar você que é cristão, você que não é, você que está vivendo dias que não tem a fé que nós temos. Eu ia falar um pouco, mas nosso horário já se foi, da fé. Amanhã nós estamos juntos de novo, a partir das 20 horas. E nós vamos falar mais um pouco sobre algumas dissertações. Amanhã o culto é de estudo, é de ensino. Mas fique com essa palavra de Deus no dia de hoje. Se você está sendo sufocado por sentimentos contrários ao que você professa. Quando eu digo isso, é medo, é falta de coragem, é timidez. Isso não é, porque o Espírito de Deus que habita em você, o apóstolo Paulo ele diz a Timóteo, que ele diz assim, que Deus ele não te deu um espírito de temor, ele te deu um espírito de ousadia. Seja ousado, irmãos.
Seja ousado, seja prudente, mas seja ousado. Seja firme, seja constante e abunde na obra do Senhor. Tire esse tempo para orar no Espírito e lutar e batalhar pela sua fé. Nós vamos sair dessa, irmãos, mais forte do que nós entramos. Nós vamos sair dessas, irmãos, fortalecidos, porque eu falei que nós não acreditamos em acaso, em nada disso. E eu creio no propósito de Deus na minha vida e na vida de cada uma das pessoas que estão me assistindo. Eu creio que nós vamos voltar fortalecidos no Senhor. Gostaria de louvar a Deus pelo meu pastor, Aguinaldo, um homem de Deus. Gostaria de reforçar o nosso endereço, Avenida Carlos Gomes, se eu não me engano é 421, em frente ao SESI. Perto do Sondas, ali nós congregamos, ali nós adoramos ao Senhor. Se você está longe daqui, ou onde quer que você esteja, procure uma igreja evangélica próximo de você. Busque ao Senhor com alegria, com integridade no seu coração. Não busque ao Senhor com reservas, eu vou buscar por situações, eu vou buscar porque eu estou com medo disso. Uma frase eu aprendi quando era criança na escola dominical, não esqueço até o dia de hoje. Ninguém vai para o céu com medo de ir para o inferno. Você vai para o céu porque você ama a Deus. Tem gente que numa situação adversa ele começa a ter reações espontâneas porque ele está acuado, porque o seu coração ele está incrédulo. Mas creia em Deus, você vai para o céu, irmão, porque você ama a Jesus, você ama a obra de Deus, você se posiciona diante do Senhor. Nós não somos perfeitos, mas nós se posicionamos como servos de Deus. Senhor, eis-me aqui, faça de mim o que você quiser, a sua vontade e o seu querer. Não se esqueça disso, irmãos, oração não muda o céu, a sua vontade no céu, mas ela exerce a vontade de Deus aqui na terra. Pense num bem comum quando você for orar, porque enquanto você ora pelo seu irmão, Deus ele entra na sua causa e ele abençoa a sua vida, porque o amor de Deus ele está transbordando no seu coração. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Fique com essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe, me perdoe o nervosismo. Como eu disse para os irmãos, é a primeira vez que nós fazemos esse tipo de trabalho diante de Deus, mas que Deus possa abençoá-lo, possa conservar você em nome de Jesus. Que essa palavra possa abençoar o seu lar e a sua casa. Eu vou orar, irmãos, para nós estarmos encerrando. Curva sua cabeça. Se você puder, irmãos, estar na sua casa, dobre seu joelho, dê a mão para o seu irmão, para sua esposa, para sua mãe, para o seu filho. Vamos todos orar juntos. Vou chamar aqui a minha esposa que está aqui comigo, o meu filho. É o momento, irmãos, de nós resgatarmos alguns valores de famílias que estavam esquecidos, irmãos. Hoje em dia eu falo que eu costumo dizer, irmãos, que muitos valores precisam ser resgatados. Nós temos muitos a crescer, a melhorar. E nós não devemos perder essa oportunidade que Deus ele está nos proporcionando de ficarmos mais juntos e sermos agraciados pela comunhão e pela paz que só o Espírito de Deus pode trazer para a minha vida e pela sua. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos. Primeiramente, ó Pai, por essa oportunidade a qual o Senhor nos deu, rica e única. Esse é o tempo que nós dedicamos, que nós consagramos ao Senhor para estarmos cultuando, meditando na sua palavra, louvando, adorando, bendizendo o teu santo nome. Ainda que nós não estejamos juntos, ó Pai, na tua casa, no templo, no lugar a qual escolheu para que nós estivéssemos em comunhão. Estamos cada um por medida de prudência nas nossas casas, mas eu peço a Ti, Senhor, que a minha oração encontre cada lar, cada família que está ouvindo a nossa palavra no dia de hoje, que essa palavra, Senhor, possa ficar gravada no coração de cada um deles, que nós possamos exercitar o nosso amor, a nossa caridade, que nós possamos batalhar pela nossa fé, que nós possamos dar um testemunho, ó Pai, digno do Deus que nós servimos, que nós não venhamos, Senhor, retroceder na nossa fé, que ninguém, ó Pai, por essa ausência dos cultos no templo, ó Pai, venha esfriar, venha deixar de te adorar, venha ser
sugados, ó Pai, seja abduzido pelas distrações que há também no nosso lar, na nossa casa. Ficamos o dia inteiro dentro de casa, às vezes ficamos em redes sociais, às vezes ficamos vendo programas de televisão, às vezes ficamos em diversas distrações, às vezes mesmo dentro da nossa casa, e nos esquecemos que hoje nós temos o tempo de estarmos juntos, louvando, adorando, bendizendo o teu santo nome, lendo a sua palavra, meditando na sua palavra, em comunhão com a nossa família, e nós possamos, ó Pai, que essa palavra, Senhor, e que essa oração possa alcançar cada lar. Se houver enfermidade, ó Pai, que seja barrada, que seja interrompida pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Se há desunião, se há descomunhão, ó Pai, se há desavença, que seja neutralizada pelo poder que há na sua palavra. Dê força para nós, ó Pai. Os seus discípulos uma vez oraram pedindo a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor nos acrescentasse fé. Se é falta de fé, ó Pai, que há nos nossos lares, nas nossas famílias, que o Senhor possa acrescentar fé nos nossos corações, ó Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Nos ensina todos os dias, ó Pai, onde estamos falhando, onde estamos errando e aonde que o Senhor quer nos lapidar, onde o Senhor quer nos forjar, onde o Senhor quer melhorar as nossas vidas para que nós possamos Te servir com excelência, como verdadeiros adoradores. Abençoa, Senhor, a igreja, Templo de Deus. Abençoa, Senhor, a sua igreja que está espalhada por toda essa terra. Eu sei que o Senhor não vê placa, não vê denominação, mas eu faço uma oração especial a todos os missionários que estão em lugares difíceis, ó Pai, do seu evangelho entrar. Então agora comedidos com essa doença, com essa enfermidade, ó Pai, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa preservá-los. Guarda, Senhor, os pastores, ó Pai, que conduzem a sua obra, ó Pai, com amor, com carinho, com fidelidade. Guarda os obreiros que militam na sua casa com coração íntegro, fiel, ó Pai. Cada ovelha sua que ali vai, que chega abatida, que cada um, ó Pai, que está ouvindo essa oração, que não termine esse culto, ó Deus, da mesma maneira que se iniciou. Que ele saia, ó Pai, fortalecido na Tua graça, no Teu amor, na Tua bondade e na Sua misericórdia. É o que eu Te peço, Senhor, e já Te agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos, a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, irmãos.